Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cola que Decola. Se você já é inscrito em nosso canal, você deve estar acompanhando que lançamos uma playlist de estudo da Constituição do Estado de São Paulo, direcionado justamente para você que está prestando Polícia Militar do Estado de São Paulo ou que está prestando outros concursos que tem aí no edital esta matéria da Constituição do Estado de São Paulo. Fizemos a leitura com exercícios para você memorizar e hoje vamos trazer questões reais de bancas. Reunimos aqui sobre aquilo que já estudamos, que é justamente, deixa eu colocar aqui para vocês, o título 2 da Organização e Poderes, capítulo 3 do Poder Executivo, que está aí, coloquei até os artigos, dos artigos 37 a 53 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, respire profundamente, porque já vamos iniciar a resolução logo após a vinheta. Muito bem, então vamos direto para a primeira questão e vamos aproveitar também para marcar lá na sua lei, na nossa lei, né, que estamos. Se você ainda não baixou, recomendo que baixe a lei lá no site da LESP, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui na descrição o link direto para você baixar a lei, certo? Então vamos aí para a nossa primeira questão da VUNESP, aqui de 2021, o ano passado. Então vamos, suponha a seguinte situação hipotética: o governador e o vice-governador faleceram juntos no acidente automobilístico no último ano, deixa eu ir marcando aqui para vocês, no último ano do período governamental. De acordo com as regras constantes da Constituição do Estado de São Paulo, pode-se corretamente afirmar que... E aí, na alternativa A, ele diz o seguinte: deverá ser realizada nova eleição para a escolha de novo governador e vice-governador para um mandato de 4 anos. Então, pessoal, vocês acham que isso está correto ou está errado? Então, antes de iniciar a resolução, eu vou apenas deixar aí na sua tela para que você pause e tente resolver sozinho. Depois retorne aqui para conferir e para a gente fazer os comentários. Certo? Então, pause o vídeo que já vamos voltar. Muito bem, e aí já resolveram a questão? A questão, né, não é só resolver, mas sim ter na sua mente o conteúdo relacionado para que você consiga acertar tanto uma questão similar a essa quanto qualquer outra questão. Então, interessante que aqui na primeira afirmativa, ele já está cobrando a quantidade de tempo que é um mandato. Então, a quantidade de tempo está correta, porque deixa eu colocar aqui na tela para vocês a quantidade de tempo. Aqui, ó. Se a gente descer aqui, ó, estamos aqui, então, no capítulo 3 do Poder Executivo do Governador e Vice-Governador, que já é a seção 1. Então, ele fala aqui, ó, o poder executivo é exercido pelo governador eleito para um mandato de 4 anos, certo? Então, essa parte aqui caiu, nós vamos, então, deixar ela um pouco maior aqui para ficar mais destacado para vocês, certo? E vamos deixar aqui, ó, eleito para um mandato de 4 anos, porque isso caiu. Vamos deixar destacado. Mas, e a primeira parte da frase? Deverá ser realizada nova eleição? Então, a questão, aqui a situação que a questão coloca para a gente é que o acidente, né, a vacância do cargo por morte, ocorreu no último ano do período governamental. Então, onde é que isso está escrito na nossa legislação? Está escrito exatamente aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 41, que já está marcado, inclusive, só que como caiu aqui, vamos deixar a letra um pouco maior, certo?
Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior. E o que é que está disposto no artigo anterior? Está dizendo aqui no artigo 40 que, em caso de impedimento ou vacância do governador e do vice-governador, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente, e sucessivamente, né, caso na falta desse, na vacância do presidente da Assembleia Legislativa, vem o presidente do Tribunal de Justiça, certo? Deste modo, então, podemos aí perceber que a nossa alternativa A não está correta. Muito bem. Então, vamos para B. Deverá ser realizada nova eleição para a escolha de novo governador e vice-governador para completar o período de governo restante? Nova eleição? Não. Justamente acabamos de ler aqui, ó, que no caso do último ano, entra aí essas duas personagens, essas duas autoridades para suprir esses cargos, certo? Então, logo podemos perceber que a alternativa B também está incorreta, porque fala que deve ser realizada nova eleição. Vamos para a alternativa C. Serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça para completar o período de governo restante. Isso não é exatamente o que está aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês novamente o que está aqui no artigo 40, que está aqui muito bem aqui destacado para vocês, é exatamente o que está aqui, não é mesmo? E só que ele fala o finalzinho aqui, pessoal. Deixa eu até tirar esse G6 daqui. Aqui no parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Em qualquer dos casos, tanto quando a sucessão vem no último ano do período governamental, quanto nos outros anos, né, em que ocorre realmente uma nova eleição. Então, quem entra no lugar do governador exerce aí o mandato durante o período restante. Agora, a D, por que está incorreta a D? Serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça, até aqui tudo bem, para um mandato de 4 anos. Não necessariamente, né? Não necessariamente, não, de jeito nenhum. Porque estamos falando justamente de um exercício provisório, né? De um governo provisório, simplesmente para cobrir aí a falta até que sejam chamadas novas eleições. E a alternativa é: será convocada a eleição indireta pela Assembleia Legislativa para escolha de novo governador para completar o período. Isso daqui inventou moda. Não é isso. Então vamos para a questão 2. Palmas para você que resolveu corretamente ou que não resolveu, mas que agora você já sabe como resolver. Então vamos voltar aqui. Questão 2. Também da VUNESP, aqui, ó, SEDUC 2019, nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, em caso de impedimento do governador e do vice-governador, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança. E rapidinho, que vocês já perceberam que este ponto, este artigo 41, é realmente muito cobrado, por isso que eu repeti aqui, até porque se vocês procurarem questões sobre este tema específico, que é a Constituição do Estado de São Paulo, aqui no capítulo 3 do Poder Executivo, vocês terão certa dificuldade de encontrar. Então, rapidamente aí, qual que é a resposta, pessoal? A resposta, então, claramente é a alternativa A, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do TJ. Vamos aí pensar que são os cargos máximos, tanto, então,
houve a vacância, né, ou o impedimento, enfim, sobrou o espaço aí do governador, da vaga de governador, que entra no lugar é a autoridade máxima, então, do legislativo, em primeiro lugar, e na falta deste, vem a autoridade máxima do poder judiciário em nível estadual. Então, para a questão 3, que é exatamente a mesma coisa. E veja aí, pessoal, exatamente aí, ó, caiu justamente no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, segunda classe, em 2017, certo? Enfatizando a importância de você realmente decorar este artigo. Vamos para a questão número 4, que é um pouco mais elaborada. Da VUNESP de oficial de administração, Polícia Militar também, em 2014. Nós temos que determinar a Constituição do Estado de São Paulo assinale a alternativa correta. A, vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á eleição 40 dias depois de aberta a última vaga. Tá vendo como cai alguns decorebas? Então eu vou colocar aqui, ó, todas as alternativas na sua tela para que você resolva e pause este vídeo novamente, resolva e venho aí na sequência trazer comentários para vocês. Então, como vocês podem ver, cobrou exatamente o que está aí no artigo 40, que fala o seguinte. Aliás, no 41, vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, ou seja, depois de aberta a vaga de vice-governador. Então, está errada a nossa alternativa A, porque ele falou 40 e são 90 dias, são 3 meses que ocorrerão as eleições, certo? Isso se não for no último ano, lembra? Então, vamos lá para a alternativa B. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, vamos de novo ver aqui a nossa legislação. A questão, a alternativa anterior, já grifamos aqui, né? Vou até deixar aqui um pouco maior, se eu conseguir mexer, né? Vamos deixar um pouco maior. E vamos para, não deu certo deixar maior, mas enfim, vamos logo para resolver essa parte aqui. Muito bem, veja que foi cobrado exatamente o que está aí no artigo 44. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do mandato. Então, vamos ver lá a questão que ela está trazendo para a gente. Vamos ver lá. Aqui, ó. O governador e o vice-governador poderão, sem licença, aqui já está errado, né? Porque lá está dizendo não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, vocês poderem, não cai para vocês, certo? Mas é inclusive uma atribuição do Poder Legislativo constante aí na Constituição do Estado, essa autorização para essas duas autoridades ausentarem-se do Estado por período de até 20 dias? Não é até 20 dias, é superior a 15 dias para tratar de assuntos de interesses particulares. Isso aqui também não existe, não é sobre assuntos de interesses particulares, não. É ausentar-se do Estado. Ele não fala exatamente o motivo, certo? Não fala os motivos. Depois, aqui no parágrafo único, apenas diz que o pedido de licença deve ser amplamente motivado e vai dizer as razões da viagem, roteiro, previsão e a previsão dos gastos. Só fala isso, certo?
Então, vamos para a nossa próxima questão. Bom, ficou faltando a alternativa D e a E. O vice-governador ficará dispensado de fazer a declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato? Onde é que está sendo cobrado isso, pessoal? Vamos ver aqui para vocês onde que está sendo cobrado isso. Veja que essa questão é bem ampla, está cobrando exatamente o artigo 46, ambos justamente nesses dois períodos, tanto no ato da posse quanto no término do mandato, eles deverão fazer declaração pública de bens, de forma então que a nossa alternativa está completamente errada, a alternativa D. Alternativa E. Compete privativamente ao governador dispor, mediante lei específica, a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, é realmente por meio de lei específica que o governador vai dispor desses cargos ou funções? Será? Vocês estão lembrados? Então vamos dar uma olhada lá na legislação. Só pelo que estamos lendo aqui já dá para perceber que está falando de atribuições do governador. Mas o que está sendo cobrado é exatamente aqui, ó, no artigo 47, inciso 19, dispor mediante lei, não, mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Não é extinguir função ou cargo público que está ocupado, não. Quando vagos. De forma que torna também a alternativa E incorreta. Deste modo, então, qual ficou a nossa alternativa certa? Só para recapitular. Então, aí, de acordo com a CE, né, do SP, Constituição do Estado de São Paulo, a alternativa correta é a B. Então, veja que, só olhando para as alternativas, um macete aí para resolução de questão, você percebe exatamente qual é o ponto que o examinador quer cobrar de você. Porque a alternativa B e C falam do mesmo tema, da mesma parte ali da Constituição. O que muda é apenas a parte decoreba. Um fala superior a 15 dias, outro fala até 20 dias. Um fala poderão, outro fala não poderão. Então, aí você precisaria realmente ter essa parte muito bem memorizada para acertar essa questão. Muito bem, então vamos para a nossa última questão, que é da FCC. Veja que não foi possível, tem poucas questões, não foi possível trazer somente da VUNESP, mas é importante para outras pessoas que estão estudando esse tema também. Vamos lá. Diz o seguinte: diante do que dispõe a Constituição da República e a Constituição do Estado de São Paulo, tanto o presidente da República como o governador do Estado possuem, na qualidade de chefes do Poder Executivo de entes da Federação, competência para a. Editar medidas provisórias com força de lei, sendo, contudo, vedada sua utilização pelo governador do Estado para a regulamentação da exploração dos serviços locais de gás canalizado. Então, isso está correto ou está errado? E vou deixar aí as 5 alternativas para que vocês possam julgar e voltar para verificar aí os comentários. Muito bem, eu só devo avisar aqui aqueles que estão estudando para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu creio que já foram aí, 19 minutos colaborando com vocês. Então, peço que deixem aqui o seu like, e é claro, se você também estiver gostando e puder aí colaborar com o crescimento desse canal. E também inscrevam-se aqui, mas não necessariamente vocês precisam aí resolver essa questão. Por quê? Porque talvez aqui o pedido vai um pouco além do que pode ser cobrado na sua prova, porque esta questão aqui é da FCC para auditor fiscal, né? Provavelmente auditor, gestão tributária, AFR, auditor fiscal, provavelmente aqui, até porque é da Secretaria da Fazenda. Mas para quem aí está estudando para auditor, então vamos continuar aqui com a questão.
Eu não sei se eu já li até a que eu dei uma pausada, né? Editar medidas provisórias com força de lei, sendo, contudo, vedada sua utilização pelo governador do estado para a regulamentação da exploração de serviços locais de gás canalizado. Isso daí está correto ou está errado? Então, isso está incorreto pelo princípio da legalidade, porque não consta na Constituição do Estado de São Paulo. Porém, consta aí se estivéssemos, né, tratando do chefe do Poder Executivo em nível federal, sim, consta na Constituição Federal de 88, dizendo que as medidas provisórias para a regulamentação dos serviços, aliás, vedando, né, a edição de medidas provisórias para a regulamentação dos serviços de gás canalizado. Agora vamos para a alternativa B, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território do ente da federação, cujo governo chefiam. Isso daí é da competência aí de ambos os chefes? Será que é? Então percebemos que aqui já está sendo cobrada as competências privativas do presidente da República, tanto na sua função de chefe de governo quanto na sua função de chefe de Estado. Na sua função de chefe de governo, é possível você fazer aí uma semelhança, né, com os demais chefes de Estado, né? Perdão, com os demais chefes do Poder Executivo, no caso, o governador. Então, porém, quando estamos tratando de chefia de Estado, isso não é possível. Uma vez que as funções da chefia de Estado são privativas do chefe do Poder Executivo Federal, no caso, o presidente da RFB, da República Federativa do Brasil. Então, o governador ele não poderá permitir, né, nem em caso previsto em lei complementar, não tem isso, que forças estrangeiras transitem pelo território do ente da federação e também não poderá permitir, no caso, não poderá declarar guerra nem celebrar paz, porque isso tudo é função da chefia de Estado, que é privativa aí do presidente da RFB, certo? Vamos então para a alternativa C. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Será que isso está correto? Novamente aqui, a questão da FCC está trazendo uma competência que não consta na Constituição do Estado de São Paulo. Então, pelo princípio da legalidade, só pode fazer o que está previsto em lei e não estando previsto em lei, o governador do Estado de São Paulo não está autorizado a fazer isso. Então, como está a questão está pedindo aí, dispõe a Constituição da República, a Constituição do Estado de São Paulo, tanto o presidente da República como o governador do Estado, competências para ele quer que seja uma competência de ambos, não é apenas do chefe do Executivo Federal. Então vamos para a próxima, que é a alternativa D. Dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração da esfera respectiva, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Pessoal aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode vir algo semelhante à alternativa D. E pelos que vocês estudaram, está correta ou está errada? Então, estamos falando aqui do que está na Emenda Constitucional 32 de 2001, que fala aí que compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, aí fala o A, né? A organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E também na B, extinção de funções ou cargos públicos. Isso na Constituição Federal, né? Essa emenda entrou na Constituição.
Então, vamos ver aqui na Constituição do Estado se o que está dizendo. Então, dessa vez, então já tínhamos grifado a linha B, vamos então grifar aí, se possível, a linha A, porque ela traz justamente o que está nesta alternativa. Compete, no caso aqui, ao governador do estado dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, eu vou até, se possível, aqui destacar isso aqui também para vocês. Como não está sendo possível porque está travando, mas vou deixar aí só a parte que ele destacou para dizer que esta linha também foi cobrada. Com isso, vamos então para a última alternativa para a gente finalizar, aqui que diz o seguinte. Compete, então, é a pergunta, né? Compete a essas duas autoridades sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução em prazo não inferior a 30, nem superior a 180 dias. Isso está correto ou isso está incorreto? E dessa vez aqui eu vou mostrar apenas a Constituição do Estado de São Paulo, porque é similar também em âmbito federal, certo? Para ver aí, veja só a malandragem dessa questão. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês onde que foi cobrado. Exatamente aí vocês estão vendo, estamos na seção 2 das atribuições do governador, no artigo 47, ele está cobrando o inciso 3, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como no prazo nelas estabelecidos, não inferior a 30, nem superior a 180 dias. Ou seja, no mínimo 1 mês e no máximo 6 meses, entre 1 e 6 meses. Mas, quando ele fala de decretos, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, são aqui os decretos de execução, chamados decretos de execução. Ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver interposição de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada. Então, veja aí qual que é a malandragem da questão, é que quando fala de decreto, ele não estipula um prazo aqui na Constituição. Existe esse prazo para o Executivo regulamentar, os decretos, colocar esses decretos de execução? E pode existir sim, mas dentro da própria lei, ou seja, em nível infraconstitucional, e não na Constituição, não está estipulando esse prazo. Por isso, aí a nossa alternativa também está incorreta. Deste modo, então, a única alternativa correta é a alternativa D de dado, certo? Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração da esfera respectiva quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, que é inclusive uma das partes mais fáceis aí de tudo o que foi cobrado nessa questão, não é mesmo? Então, vou ficando por aqui sobre essa parte. Inscrevam-se em nosso canal para continuar os estudos juntamente ao Cola que Decola. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima!